Está valendo? Fala senhora, fala senhores, tudo beleza, gente? Tranquilinho? Estamos entrando aí, né? Eu fiquei assustado, minha esposa também, na semana 34, né? Segundo ela mesmo, quase uma gestação já aí, né? Impressionante. Gente, nessa semana 34, sempre lembrando, né? Eu preciso lembrar isso várias vezes. Para os alunos de terceiro ano em medicina, isso já é uma revisão que é extraordinário. Para os alunos de pré-vestibular matutino e noturno, isso é conteúdo novo, tá? E a gente vai falar com muito carinho sobre as mudanças de estado físico. Se eu não me engano, posso estar até errado, mas o pessoal da química já conversou isso com vocês. Eu no capítulo anterior, né, de trocas de calor, falei alguma coisa. O que vai vir de novidade aqui mesmo nessa aula? Que ainda não foi conversado. Como a pressão influencia em tudo isso, tá? Isso ainda não foi conversado. Então eu vou falar com muito carinho aí para vocês, pode crer? Gente, tem os nomes aqui, eu acho que esse nome vem em qualquer apostila, igual eu falei, eu posso estar enganado, mas acho que algum professor de química, não sei se foi a Sheila, enfim, já conversou com vocês sobre o nome de cada mudança aqui de estado físico, né? Vocês devem dominar, quero acreditar nisso, né? Fusão, vaporização, solidificação, condensação, sublimação, vai e volta, né? Ou ressublimação, mas tanto do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido é uma sublimação ou ressublimação, né? Quando vai do vapor para o sólido. Enfim, nome eu quero que vocês dominem. Outra coisa que vai mais na química, mas que eu considero importante, são reações que puxam energia, né, que precisam de energia do sistema para acontecer. Eles roubam energia do ambiente, né, que são reações endotérmicas. O pessoal na química eu acho que usa bem mais esse nome do que eu. Né? A fusão, para que o gelo derreta, ele precisa ganhar energia. A vaporização, para que ocorra, precisa ganhar energia do sistema. Ao contrário das reações aqui exotérmicas, né, que liberam energia para o ambiente quando ocorrem, né? A solidificação, a condensação ou liquefação e por aí vai. Justo, gente? Então esses nomes vocês dominam, só prestar atenção se é uma reação que precisa de energia para acontecer ou libera energia para acontecer. Aliás, isso tem algo importante que eu já ia esquecendo de falar. Se o cara chega para você, números que eu decorei, é claro, você não precisa decorar. Isso aqui foi mais ou menos conversado no capítulo anterior. Se o cara falar para você que o L de fusão, calor latente, de fusão da substância água, mas a gente acaba chamando de gelo, né? Aqui do H2O, isso vale mais 80 calorias por grama. Cada grama de gelo, para que sofra fusão, precisa de 80 calorias. O que eu quero chamar a atenção aqui, que ainda não conversei com vocês? Se você precisar, se no exercício tiver solidificação, ele te dá fusão, mas no exercício está acontecendo uma solidificação. Ora, ele não vai te avisar, você aluno tem que saber que o L de solidificação da mesma substância, a água virando gelo, isso vale menos 80 calorias por grama. Então, na hora de pôr nessa fórmula aqui, a bendita... Não, quase que eu jogo o copo no chão. Na hora de colocar nessa equação aqui, do nosso Q mole, se for a fusão, um processo endotérmico, ele pega a energia do ambiente, você vai colocar com um sinal de mais. Se for uma solidificação, que a substância está perdendo energia, exotérmica, né? Perde energia, eu vou falar que ela está perdendo energia para o sistema com um sinal de menos. Isso aqui tudo, mesma coisa se for na vaporização, o número seria mais 540. Não quero que você grave o número, mas se for uma condensação, menos 540. Então cuidado com esse sinal de mais e de menos na equação. Legal, gente? Tranquilinho? Show? Então, tocando o barco, tá aqui os nomes, bonitinho, chamei atenção para isso aí. Vamos lá, tocar o barco aqui. Show. Gente, interpretando esse gráfico aí, também bem famoso, também acho que o pessoal da química trabalha muito com vocês. Não sei se vai ter necessidade de eu redesenhar aqui. Aliás, o que está precisando, deixa eu ver aqui, é colocar aqui talvez
aqui ainda tem temperatura que provavelmente comeu, infelizmente, né? Que é calor. Então deixa eu só fazer aqui mais ou menos o aluno entender como é que está a temperatura de uma substância pura, temperatura, em função da quantidade de calor que ele recebe. Tá? Então esse gráfico, você entenda, finge que está na sua casa. Você tem uma fonte de calor, pode ser dentro do forno da sua casa, e a temperatura, o que vai acontecendo com a substância. O que eu quero frisar aqui muito é que nos exercícios de ensino médio ocorre uma coisa de cada vez. Ou o corpo muda de temperatura, ó, de -10 até 0, só mudou de temperatura, nenhuma molécula, nem 1 grama mudou de estado físico, nem 1 grama. Tem que ser assim no ensino médio, não é assim na vida real, mas é assim nos exercícios de ensino médio. Então aqui, ó, nesse primeiro trajeto de -10 a 0, só mudou a temperatura e nem 1 grama, nenhuma molécula mudou de estado físico. Aqui que ocorre a fusão, a temperatura se mantém estável, ó. Não muda nada de temperatura. O calor que está ganhando aqui é para mudar de estado físico. A temperatura não muda. O que eu quero que o aluno observe é que no ensino médio, para facilitar as contas, ou ocorre o calor sensível, que é o quimacete, mudança de temperatura, ou ocorre o quemólio, que é a mudança de estado físico. Uma coisa de cada vez. Aí depois aqui, ó, a temperatura está subindo, isso aqui é água pura, poderia ser para outra substância, né? Mudar os valores, mas a cara do gráfico é a mesma. 100% das moléculas, 100% das moléculas no estado líquido, nenhuma molécula evaporou, e aqui está ocorrendo o processo, né, de líquido virando vapor, com a temperatura totalmente estável. E finalmente, estado de vapor. Legal, gente? Show de bola? Então, é uma coisa ou outra, uma coisa ou outra, nunca as duas simultâneas. Por que não, professor? Para facilitar os cálculos. É assim no ensino médio, para ficar mais fácil matematicamente. Bacana? Tranquilo? Vamos aí continuando. Gente, vamos lá. Essa aula, igual eu falei, essa aula ela é muito mais dedicada à mudança de estado físico, mas com a influência da pressão. Show? E eu quero que com esse desenho aqui você entenda, tá bom, o seguinte, imagina, eu vou falar do estado líquido para o estado gasoso, mas que você entenda em qualquer estado da matéria. Eu tenho aqui, ó, estado líquido, ó. Essas moléculas estão no estado líquido. Alguma dessas moléculas, inclusive, se eu derramo água aqui, eu tenho água desse copo aqui, ó, no estado líquido. Alguma dessas moléculas estão conseguindo se libertar e ir para o estado gasoso. E beleza. Mas por que todas não vão com tanta facilidade assim? Existe uma pressão aqui em cima dessas moléculas. Uma enorme pressão em cima dessas bolinhas que dificulta elas se libertarem. A pressão aqui, no caso, é a pressão atmosférica, que é um número impressionantemente alto. 100.000 newtons de força por metro quadrado. Então, essa absurda pressão dificulta muito essas moléculas se libertarem e ir para o estado gasoso. Legal? Só que, se eu pegar essas moléculas e colocá-las, estão no estado líquido, é o mesmo líquido, tá, gente? Vocês podem imaginar que é esse meu copo aqui. Só que se eu pego esse meu copo e levo para um ambiente de menor pressão, por exemplo, se a pressão aqui é menor, ora, se a pressão é menor, tem menos força em cima dessas bolinhas. Então elas se libertam, né, com mais facilidade. Então eu gostaria que o aluno não decorasse, que o aluno entendesse
que se você diminui a pressão, você facilita a mudança de estado físico. Então, aqui no caso, quanto menor a pressão, mais fácil a água evaporar. Show de bola? Tranquilo, gente? Então, essa é a ideia que a gente vai trabalhar aqui. Como a pressão influencia na mudança de estado físico. Se eu perguntar aqui, deixa eu tirar o som do meu celular, só um minutinho, meu amor. É o James me mandando mensagem, gente. Que maravilha, né? Fico feliz. Gente, então fui aqui, você entendeu a ideia de como essa força vai influenciar na liberdade ou não das moléculas. Só que antes tem que falar algo aqui, antes de eu continuar a aula, algo que eu acho importante. Existe, se eu falar, aliás, não vou falar só para água, não, que é para qualquer líquido, tá? Quando eu falo de um líquido, vou dar exemplo do álcool, falar junto com a água. Quando eu falo de um líquido, existe diferença de evaporar com a diferença de entrar em ebulição. E fala aí para você aí de casa comigo, fala que eu quero ouvir qual a diferença de um líquido estar em evaporação com o líquido estar em ebulição. Pega para a água. Qual a diferença da água evaporar para a água estar em ebulição? E aí? Gente, existem algumas diferenças, uma é mais lenta, outra é mais rápida, não sei o quê, mas para mim a maior diferença que você é obrigado a saber é a ebulição, ela ocorre em uma temperatura fixa para uma dada pressão. Então eu tenho uma temperatura fixa para uma pressão. Pessoal, não entendi muito bem essa frase não. O que eu estou dizendo? Que se você tem um valor de pressão, por exemplo, nós estamos submetidos a 1 atm, ou bem próximo disso, para 1 atm de pressão, a ebulição da água é de 100 graus Celsius. É a temperatura máxima da água no estado líquido a 1 atm. Vou falar para o álcool, não ficar só na água. A temperatura de ebulição do álcool a 1 atm é de 78 graus Celsius. O álcool ele evapora com muita facilidade, ele é bem volátil. Mas qual é a temperatura que o álcool ferve, entra em ebulição? A temperatura máxima do álcool no estado líquido a 1 atm, 78 graus Celsius. Show? Então isso que é ebulição, é a temperatura máxima daquela substância no estado líquido para aquela pressão. Muitas vezes a gente fala 1 atm, diferente do estado de vapor, tá? A água evaporar, ela evapora a qualquer temperatura. Se eu, de novo, mais uma vez o exemplo do meu copo aqui, ó, se eu pego essa água e espalho aqui, ela vai evaporar aqui naturalmente ao longo do dia aqui na minha casa, essa água vai evaporar. Não chegou a 100 graus Celsius. A roupa seca no varal muito longe de 100 graus Celsius, graças a Deus. O suor evapora da minha pele muito longe da temperatura de 100 graus Celsius, graças a Deus. Então, a evaporação não ocorre numa temperatura fixa. Para mim, é a principal característica. Legal? Bacana? Então, vamos tocar o barco aí sempre com esse zelo. Cuidado se o exercício está falando que o líquido evaporou ou se o líquido entrou em ebulição. Gente, vamos lá. Quando fala aí assim, qual é uma resposta que vem muito automática pra gente, pra mim também, né? Fala assim, qual é a temperatura em que a água pura entra em ebulição? Então, 100 graus Celsius. A aula de hoje serve para você numa questão de física, num vestibular, no Enem você ter mais cuidado com essa frase. A água, ela ferve a 100 graus Celsius, vírgula, se a pressão for de 1 atm. E você tem algumas maneiras de alterar essa pressão. Pode ser com uma seringa que eu fiz um experimento, numa panela de pressão, num laboratório. Só que é muito comum essa pressão ir mudando com a altitude. Com a altitude, a pressão vai ficando cada vez menor. Vocês conseguem entender isso? A pressão vem dessa coluna de ar em cima de você. Isso que é a pressão atmosférica.
a coluna de ar em cima de você. Se a coluna de ar em cima de você vai ficando cada vez menor, a pressão atmosférica em cima de você é cada vez menor. Justo, meu amor? Faz sentido? Então, ó, se eu for para uma cidade, pegar aqui Quito, por exemplo, e coloco São Paulo, a água ferve a 98. Isso pode parecer 2 graus de bobeira, mas às vezes numa cultura de bactéria, algum estudo assim, esses 2 graus já dá enorme diferença. Um morador de Quito, a 2.800 metros de altitude, olha La Paz, que impressionante, a 3.600 metros de altitude, um morador de La Paz, ele não pode falar, não pode estar escrito no livro das pessoas que moram em La Paz que a água ferve a 100 graus. É uma mentira absurda para aqueles moradores. A água ferve a 87 graus Celsius. Gente, muito menos, porque a pressão atmosférica em La Paz é bem menor. Se a pressão caiu, cai a temperatura em que a água entra em ebulição. Então a frase que tem que ficar para o aluno AP, não pode esquecer, é: quanto menor a pressão, a água entra em ebulição em temperaturas mais baixas, em temperaturas menores. Justo, gente? Legal? Aqui no gráfico não tem, né? Se você pegar aqui no Pico Everest, que a pressão é baixíssima, lá é um absurdo, né? Se você for colocado direto lá no Pico Everest, a pressão é tão baixa, a condição é tão extrema que você morre em poucas horas. 1, 2 horas você está morto, né? É um absurdo, as pessoas ainda quererem escalar, isso é impressionante. Mas, enfim, a pressão aqui é tão baixa que a água aqui ferve por volta de 70, 73 graus Celsius. Não estou falando da condição externa, muito frio, não estou falando disso não. Estou falando apenas da baixa pressão. A pressão lá é tão baixa, a água lá entra em ebulição em temperaturas extremamente baixas. Legal, gente? Tranquilo? Antes de continuar ali, passar naquele diagrama de fases, vou falar alguns detalhes, que é o seguinte. Vamos lá. Imagina aqui, ó, vou simular uma questãozinha. Aliás, antes de simular uma questão, aqui eu comentei o seguinte: se você diminui a pressão, diminui a temperatura de ebulição da água. Agora o contrário. Esse contrário já caiu 2 ou 3 vezes no Enem. Esse mesmo exemplo, o Enem foi pouco criativo. Você sabe me dar um exemplo em que eu aumento a pressão e com isso eu aumento a temperatura em que a água ferve? Fala pra mim. Boa, panela de pressão. A panela de pressão, ela não tem esse nome à toa, né? Às vezes o nome engana a gente, não faz jus, tipo buraco negro, né? O nome não faz jus ao que ele é, mas no caso da panela de pressão faz. A panela de pressão é algo que, deixa eu desenhar aqui de maneira bem simples. Qual é a ideia da panela de pressão? A bicha está aqui, bonitinho, a tampa dela, aqui, e aquele trenzinho que fica em cima aqui. A pressão aqui dentro, falando de uma panela de pressão real, tipo a da sua casa, caso você tenha, ela chega por volta de 2,5 atm aqui dentro, 2, 2,5, depende da panela. E com isso, a água aqui chega a mais ou menos 120 graus Celsius. Então, numa panela comum, aqui na Grande Vitória, a água só chega a 100 graus Celsius. Na panela de pressão, a água chega a atingir 120 graus Celsius. Esses 20 graus a mais é que cozinha o meu alimento bem mais rápido. Tem gente que acha que é a pressão, né? O alimento ele é pressionado até cozinhar. Nada a ver. A enorme pressão gera uma enorme temperatura e faz o seu alimento cozinhar mais rápido. Gente, para terminar isso aqui, seja para aumento de pressão ou para diminuição de pressão, cuidado que você não pode fazer uma regra de 3, tá? Essa regra de 3 não existe. A pressão caiu pela metade, então a temperatura vai cair pela metade. Não. A pressão aqui aumentou 2,5, então a temperatura vai aumentar em 2,5 vezes 2,5. Não. Não existe uma equação, não é proporcional assim. Depende do líquido, depende de vários fatores, tá, gente? Mas, de fato, você não pode usar uma regra de 3 aqui, pelo amor de Deus. Gente, dito isso, eu vou bolar uma questãozinha aqui, ver se vocês entenderam essa ideia. Meu amor, tem quanto tempo de aula aí? 20. 20? Então vamos lá, ó. O Oceano Atlântico, Vitória, La Paz. Então aqui, Vitória e aqui, La Paz.
Seguinte, eu quero cozinhar, tem um cozinheiro profissional, o Enem ia montar essa historinha, né? Cheio de papagaiada, né? Cheio de coisa, e falar que um cozinheiro usando as mesmas condições, mesmo fogão, mesma panela, tudo igualzinho, ele vai cozinhar um alimento, por exemplo, cozinhar uma batata aqui em Vitória, em que a água ferve a 100 graus Celsius, e ele vai cozinhar essa batata aqui, que a água ferve primeiro. A água aqui ferve primeiro. Que aqui? Por que ela ferve primeiro? Aqui ela ferve a 87 graus Celsius. Então, quando chegou em 87 graus Celsius, aqui a água já está fervendo, em ebulição, e aqui ainda não está. Aqui só vai ferver quando a água chegar a 100 graus Celsius. E aí eu te pergunto, em qual cidade o alimento, a batata, cozinha primeiro? Em Vitória ou em La Paz? E aí, gente? Sem dúvida em Vitória, tá? Sem dúvida em Vitória. O que cozinha o alimento não é a fervura da água, oh, a água está fervendo, eu estou vendo aquelas bolhas. Não, isso não cozinha o alimento. O que cozinha o alimento é a temperatura da água. E em La Paz a água só chega em 87 e para, e trava, numa panela comum, não estou falando de panela de pressão não. Já em Vitória, a água chega a 100 graus Celsius. Esses 13 graus a mais vai cozinhar o alimento primeiro. Então a resposta é que o alimento cozinha primeiro em Vitória, porque aqui a água é mais quente. E para finalizar esse assunto, falar de uma questão Enem. O Enem propôs que usou uma panela de pressão. Então, uma panela de pressão. Em Vitória, ele fala uma cidade a nível do mar, né? Ele não usa o nome Vitória, enfim. Mas depois usa uma panela de pressão numa cidade bem acima. La Paz, por exemplo. E o Enem perguntou, essa pergunta não é minha, essa pergunta é do Enem. Em qual das duas cidades eu cozinho o alimento primeiro? Em Vitória com a panela de pressão ou em La Paz com a panela de pressão? Aonde o alimento cozinha primeiro? Igual, igual. Porque a panela de pressão ela é um sistema fechado. Ela tem uma pressão interna que é dela. Então, se eu usar uma panela de pressão fechada, ela vai funcionar igualzinho em qualquer cidade do planeta de vocês. Legal? Ela é um sistema fechado. Então, o gabarito Enem é o alimento cozinharia em mesmo tempo nas duas cidades. Justo? Tranquilo? Agora sim, vamos tocar o barco. Gente, eu vou construir esse gráfico com vocês, ele está aqui muito bem feitinho, muito bonitinho, mas eu faço questão de construir esse gráfico aqui. Gente, o que eu gostaria que o aluno absorvesse desse gráfico aqui? Eu poderia fazer um gráfico, um diagrama de fase, se a substância está no estado sólido, líquido ou gasoso. Eu poderia colocar aqui pressão, força, velocidade, temperatura, calor. Eu gostaria que o aluno percebesse que tem que fazer sentido, seria uma pergunta boa para o Enem. Se eu quero fazer um gráfico de diagrama de fases, vou até escrever aqui, hein? Diagrama de fases. Aí eu venho aqui, eixo Y e eixo X, né? Abscissa ordenada. Quais grandezas físicas que eu vou pôr aqui? Posso até inverter, né? Mas enfim, qual é a grandeza física aqui e qual é a grandeza física aqui? O que eu quero que o aluno tenha absorvido na aula de hoje? Se você absorveu isso que eu vou falar agora, já estou feliz com você. Meu garoto, é o seguinte, para eu analisar a fase de uma substância, eu tenho que conhecer duas informações. Duas. Muitas vezes se fala só da temperatura, mas não é só a temperatura. Para eu saber a fase da substância, eu também tenho que saber qual é a pressão. Então, o que diz esse gráfico que a princípio parece muito feio, mas ele, ó, chuchu no mel, tranquilo de entender. Eu comparo ordenado, eu conhecendo pressão e temperatura, eu consigo saber se aquela substância está no estado sólido, líquido ou gasoso. Eu não posso julgar, a 10 graus Celsius,
A água está em que estado físico? Fala para mim, a 10 graus Celsius a água está em que estado físico? Boa, gostei da sua resposta. Não sei, porque eu não te falei a pressão. Então tem que dizer temperatura e pressão. No mais, esse gráfico é assim, ó. Uma curva aqui, uma para cá e a outra aqui. Aí vem aqui vapor, estado gasoso, líquido e sólido. Gente, olha como é que é bobo usar esse gráfico, parece esquisito, né? Esse gráfico cheio de curvas, mas é muito bobo. Suponha que eu tenho uma temperatura, eu medi aqui uma temperatura, essa aqui, show. E a pressão que está submetido é isso aqui. Você vem e marque esse par ordenado, tipo uma batalha naval aqui, ó, para essa pressão. Na interseção com essa temperatura, eu sei que essa substância vai estar no estado líquido. Legal? Só isso. Aí, o aluno acho que já entendeu como é que usa esse gráfico, é bem simples. E o aluno pode estar se perguntando, professor, e se o ponto cair exatamente em cima dessa curva? Gente, só aliás, antes de falar, deixa eu voltar um pouquinho. Seguinte, eu desenhei esse gráfico aqui, está mais ou menos parecido com esse aqui, mas o aluno entender que lá no Enem, esse gráfico pode estar mais para cima, mais para o lado, essas curvas mais abertas, essa curva menor. Por que esse gráfico pode mudar? Depende da substância. Isso aqui está para uma substância X, tá? Então, dependendo da substância, está mais acima, mais abaixo, mais para o lado. Então, esse gráfico pode mudar um pouquinho, tá, gente? Gente, se o ponto cai em cima dessa curva em preto, eu estou falando que a substância está, ao mesmo tempo, não é uma mudança de fase, não é uma sublimação, é uma coexistência. A substância, ela coexiste pacificamente no estado sólido e no estado de vapor. Show? Não é tão comum no nosso mundo, para a pressão e temperatura da Terra, isso não acontece de maneira tão comum. Ao contrário aqui, né? Por exemplo, se eu cair, eu acho que o aluno já pegou a manha, se o ponto cair em cima dessa curva aqui, eu tenho uma coexistência pacífica da substância no estado líquido e no estado de vapor, que é muito comum no nosso planeta. Por exemplo, aqui, ó, olha aqui, dentro desse copo, eu tenho a substância água no estado líquido e nesse copo tem a substância água no estado de vapor. Então, para a temperatura e pressão do nosso planeta, é muito fácil cair em cima dessa curva falando da substância água. Para o ferro, por exemplo, não é, tá? Mas, enfim, para a água é muito comum você conseguir coexistir pacificamente água no estado líquido e no estado de vapor. Comum no nosso planeta. E, finalmente, falar rapidinho aqui, se o ponto cair em cima dessa curva que eu estou pintando em azul, você vai ter a coexistência da substância no estado sólido e no estado líquido, que também não é tão difícil no nosso planeta falando para a água, né? Nos polos, lá, por exemplo, a gente tem, só tomar um cuidado se ali não tem água com sal, né, que eu estou mudando a substância, um pouco mais delicado de analisar. Gente, se você der uma olhadinha nesse gráfico aqui, tem alguns pontos especiais aqui. Um que eu posso falar, outros eu acho um exagero, mas vamos lá, né? Tá no inferno, abraço o bicho. Eu tenho aqui esse ponto aqui, ó, maravilhoso, que é o PT. Nossa, professor, quem é o PT? É o ponto triplo. Deixa eu ver se eu coloquei isso em slide. Nem lembro. Mas coloquei, ó. Gente, nesse ponto triplo aqui tá mais bonitinho. A substância, ela vai coexistir nos três estados concomitantemente, no estado sólido, líquido e de vapor. Isso é raríssimo, isso não acontece na natureza. Você não vê a substância coexistindo e mudando ali nos três estados físicos ao mesmo tempo. Isso não acontece na natureza. Mas aí vem a boa notícia, dá para fazer em laboratório. Dá para fazer em laboratório. Então, o ser humano chegou, quem é curioso aí, por favor, faça, né? Até de repente pausa a minha aula aí, abre uma nova janela aí e digita no YouTube, ponto triplo da água. O ponto triplo da água é numa temperatura, você vê que é numa temperatura e pressão muito específica, muito preciso. Se você errar 0,1 para um lado e para o outro, você já perdeu. É muito preciso, tá? Mas o ponto triplo da água, cada substância tem seu ponto triplo. É 0,1 graus Celsius
E a pressão aqui, não lembro o valor, mas é muito baixa, perto de zero, tá? Uma pressão absurdamente baixa, que é difícil de conseguir até em laboratório. Mas enfim, se você digitar no YouTube, alguns físicos, alguns cientistas, né, conseguiram esse ponto triplo da água e filmou. Aí você vê a água, mó doideira, coexistindo nos 3 estados físicos. Você vê um pedaço de gelo, esse pedaço de gelo começa a ferver, entrar em ebulição, soltar fumaça, não é aquela fumaça da condensação não, é ferver mesmo, você vê um pedaço de gelo fervendo, entrando em ebulição, e aquilo solta bolhas e as bolhas congelam, é bonito pra caramba, por favor vê no YouTube aí, você vai ver o ponto triplo da água e toda substância tem o seu par ordenado de temperatura e pressão para coexistir nos 3 estados físicos, doideira né gente, bacana? Voltando aqui, deixa eu ver o que tem pra frente aqui. Ele fala esse negócio de ponto crítico, esse negócio eu não gosto muito, mas vamos lá. No ponto crítico, PC, nesse ponto crítico, aí vem uma definição que eu acho muito técnica e muito bobo e nada utilizável no dia a dia. Tem que falar porque tá aqui, né? Eu diferencio a partir de uma temperatura crítica, a substância, ela deixa de ser vapor e vai para o estado de gás. A substância deixa de ser vapor e vira gás. Aí o aluno pergunta assim, professor, qual é a diferença de vapor e gás? Vamos lá. Se eu tenho algo no estado de vapor, por exemplo, o que tem na minha sala aqui é vapor de água. Vapor de água. E como é que eu sei isso? Se eu aprisionar o ar dessa sala aqui, que tem vapor de água, e pressionar, não estou mudando temperatura. Não estou mudando temperatura. E pressionar o vapor ele se liquefaz usando apenas a pressão, sem mexer na temperatura. Então vou repetir, se necessário você vai repetindo o vídeo aí na sua casa e anota se você quiser, tá? O vapor, ele volta para o estado líquido sem mexer na temperatura, apenas com o aumento da pressão. Legal? Aí imagina que eu fui em algum lugar e peguei a água no estado de gás. Eu tenho uma garrafinha com água no estado de gás, não de vapor, e sim de gás. Qual é a ideia? Se eu pegar o gás e apertar, por mais que eu aumente essa pressão, o gás ele não volta para o estado líquido, ele não se liquefaz. Então, uma substância no estado de gás, ele não se liquefaz com o aumento somente da pressão. É preciso eu abaixar a temperatura, cair da temperatura crítica aqui. Então, eu acho uma definição muito técnica, pouco útil, nada útil no dia a dia, mas enfim, algo no estado de gás não se liquefaz apenas com o aumento da pressão. É preciso também diminuir a temperatura. Então, quando você pega, às vezes, o gás de cozinha, né? Um gás que vai ser engarrafado, lá na fábrica, não na nossa casa, que ele se liquefeia, está liquefeito dentro do botijão, mas lá na fábrica, para eles conseguirem liquefazer esse gás e armazená-lo, eles colocam esse gás numa temperatura bem baixa. Porque esse gás, numa temperatura bem baixa e sobre enorme pressão, aí ele se liquefaz e eu consigo armazenar esse gás. Show de bola? Aí quando está na nossa casa a temperatura já subiu, ele é chamado de gás. Beleza? Acho isso muito útil, não, mas fazer o quê, né? Gente, vou tentar falar aqui rapidinho. A gente já estudou aqui o comportamento anormal da água. A água ela é anormal das outras substâncias. Então, sendo bem ligeiro aqui, esse gráfico para a água, vou borrocar aqui, ó, vai ficar meio feio, mas o aluno vai me entender. Esse gráfico para a água, ele não é igual às outras substâncias. Por quê? Porque a água tem comportamento anômalo. Aí, vamos ver se o aluno está pensando. Eu tenho uma curva em preto, sólido vapor, eu tenho uma curva em vermelho, líquido para vapor, e eu tenho uma curva azul, de sólido para líquido. Qual dessas 3 curvas, vou te ajudar, é uma só. Qual dessas 3 curvas é diferente para a água? A água vai apresentar uma diferenciação em qual curva? Isso, na azul. Por quê? A água apresenta o seu comportamento anormal só de sólido para líquido. A água só é anormal de sólido para líquido. Então, fica aqui assim, ó.
seria mais ou menos isso, esse gráfico para água, tá? Ficou um pouquinho poluído, mas talvez, tomara que você me entenda. Então, essa curva aqui de sólido para líquido, ela muda para a substância água. Por que que muda? Pois a água é anormal na solidificação barra fusão. Quanto tempo de aula aí, meu amor? 35. 35? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem não. Falar uma última coisa que é o seguinte. Vai dar uns 40 e poucos minutos de aula certinho. Gente, imagina aqui, ó, eu tenho essa substância aqui, falar que é da água. A água. Aqui. Essas moléculas, não estou falando se ela está no estado sólido, líquido ou gasoso, tá aqui, legal? E eu tenho essa substância agora aqui. E aí, qual que é estado sólido e qual que é estado líquido? Fala para mim. E aí, qual que é estado sólido e qual que é estado líquido? Aí é que vem a doideira que eu estou falando da água, que tem comportamento anormal. Né? Qualquer substância, se fosse as outras substâncias, as moléculas estão mais agrupadas no estado sólido e elas estão mais afastadas no estado líquido. Só que a água não, ela é anormal. Então, quando a água está no estado sólido, observe que eu estou falando da água, as moléculas estão mais afastadas. E quando eu aproximo as moléculas da água, elas estão no estado líquido. Ok? E aí é que vem a doideira. Quando eu pego um gelo, e aumento a pressão nele, ele é mais pressionado, as moléculas se aproximam. E quando elas se aproximam, ela vai para o estado líquido. Tá? Então, no comportamento anormal da água, eu tenho uma anomalia aqui, ó, na hora de analisar a pressão. Se eu pego a água, tá no estado sólido, e aumento a pressão, se eu aumentei a pressão, eu ordenei as moléculas ficarem mais próximas e elas ficaram. E na água, as moléculas são mais próximas no estado líquido. Doideira, né? Então, se você pressionar um gelo, esquece temperatura, hein? Esquece o calor da sua mão, por exemplo, nada disso. Se você pressionar um gelo, o aumento da pressão faz esse gelo ir para o estado líquido. Por exemplo, uma pessoa patinando no gelo com aquela lâmina fininha, né, que parece uma faca. A pessoa está patinando ali, a pressão sobre o gelo é enorme e esse gelo se liquefaz, ele vem para o estado líquido. Culpa da enorme pressão da lâmina ali. Tranquilo? Legal? Gente, então eu vou parar por aqui, eu acho que deu aproximadamente 40 minutos bonitinho de aula aí. Fizemos isso na aula de hoje. Na aula da... Vou ver se eu coloco uma... Ah, rapaz, eu estava falando dos valores aqui, mano. Dos valores do ponto triplo da água, tem aqui, né? A temperatura eu lembrei realmente, mas a pressão que eu não lembrava é apenas de 0,006 atm, né? Enfim, então eu faço isso essa semana. Vou fazer também, tem que fazer as formas de transmissão de calor, irradiação, convecção, né, e contato, cai bastante no Enem, e fazer exercícios disso aí. Aí já vai estar quase terminando o ano, né? Já vai estar lá no meados de dezembro. Legal, gente? No mais, um abraço. Fiquem com Deus. Excelente semana para cada um de vocês. Beijo. Tchau, tchau.